A microrregião homogênea 183, Vale do Ipujuca, vai de Pesqueira até Gravatar, é o Vale do Ipujuca, é a microrregião homogênea. Justamente essa microrregião homogênea está inserida na mesorregião agreste de Pernambuco. E também que nós não podemos dissociar a fundação de Pesqueira da Vila de Simbres, porque tudo começou na Vila de Simbres. Em 1669, então chegaram aqui os padres oratorianos enviados pelos jesuítas. Não foram os jesuítas que estiveram aqui, não, foram os padres oratorianos, como Manuel do Sacramento. Então eles fundaram a missão de Ararobá, porque na época, antes dele, os índios denominavam o local dele de Urubá. Existiam os chucurus, que era o principal, né, ferozes, e existiam os paratióis. A velha aldeia de Ararubá, pelo seu aumento populacional, que todos que vinham se dirigiam para lá, que era um ponto de parada, tanto dos mascates quanto dos tropeiros, né? Então, ele mudou de povoação, da aldeia de Ararubá para a povoação de Monte Alegre. Porque achar que é uma área de uma paisagem bonita, todo mundo sorridente, muita água. Eu sou Arauto. De acordo com a legislação portuguesa, o Diretório do Marquês de Pombal de 1757, o antigo aldeamento do Urubá, é elevado em 1762 à categoria de Vila de Simbres decreta. Simbres chamava-se Monte Alegre e a partir da lei do Diretório Pombalino, todas as aldeias elas receberiam nomes de povoados de Portugal. Artigo número 1. Dessa data em diante no Brasil não existe mais índios. Existem relatos que aqui na frente da igreja, Nossa Senhora das Montanhas, índios foram esquartejados porque estavam falando a língua, a sua língua materna. Artigo número 2. Nessa terra só poderá ser falada uma única língua, a portuguesa. Como consequência dessa colonização, teve a perda da língua materna, da língua chucuru. Artigo número 3. Doravante, nessa terra não existirá mais aldeias. Onde antes existiam aldeias, agora serão vilas ou cidades. Obrigava as famílias a construir suas casas individuais. Então, cada família tinha que estar na sua casa, Então, já quebrava, já trazia uma consequência. Porque se viviam coletivamente, é porque era a tradição. Artigo número 4. Os nomes dessas vilas e cidades deverão ser correspondentes às vilas e cidades de Portugal. Então, Simbres é um povoado de Portugal. Artigo número 5. De hoje por diante, essas terras não pertencem mais aos índios. Elas agora pertencem ao rei.
os portugueses começaram a dizimar, a matar os índios, queria dizimar os índios. Aqueles que aceitaram a religião católica, esses não, mas os outros que eram arredios, eles começaram a eliminar todos eles. Aí muitos fugiram. O Senado, o Senado da Câmara de Simbres foi criado na mesma data que foi criado a Vila de Simbres, a 3 de abril de 1762 foi criado. O Senado da Câmara é como se fosse de vereadores ou conselheiros, sabe? Então, nessa época, foi o primeiro Senado da Câmara no interior de Pernambuco, ou de Simbres, porque só existia um primeiro em Olinda, o segundo em Maceió e o terceiro foi em Simbres. Em 13 de maio de 1936, então, Simbres deixou de ser sede municipal do município de Simbres e passou a ser Pesqueira. Então, a partir dessa data, Pesqueira passou a ser a sede do município de Simbres. Estou com 55 anos, dediquei toda a minha vida aqui na igreja, a serviço de Deus, de Nossa Senhora e de todos os nossos parentes. Nós estamos pisando aqui em cima de cabeça de gente, aqui era Mata Virgem. Mata Virgem. Nós aqui estamos pisando em cima de cabeça de gente, que aqui era, não tinha cemitério nessa época. Enterrava, morria alguém, cavava um buraco e enterrava. Conta os mais velhos, né? E eu tenho que acreditar nos mais velhos. E Padre Rafael Meira Lima, ele desejava, pedia a Nossa Senhora que queria morrer nos pés dela. E que um certo dia ele celebrando, deu a bênção, terminou a celebração, ao terminar a bênção do Santíssimo, quando colocou o Santíssimo no sacrário, ele caiu para trás, morreu. E nós devemos ter a atitude dos discípulos de Emaús, dizer sempre, fica conosco, Senhor. Vamos dizer isso? Fica conosco, Senhor. Mas eu subi na pedra fina, eu vi mãe d'água chorar. Eu subi na pedra fina, eu vi mãe d'água chorar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança. Mês de São João, que é o dia 1 e 2, a gente corta a lenha e busca a lenha, faz a fogueira e dança o nosso ritual. Amanhã é o dia 2 de julho, a gente também, 8 dias antes, a gente corta a lenha da fogueira e no dia 1
a gente vai buscar essa lenha, faz a fogueira na frente da igreja. E o dia 2 é quando se reúne todas a aldeia, vai todos eles estão juntos lá. E aí é onde a gente faz a festa, que é o dia dela, onde tem a missa. E aí está todo o povo chucuru reunido nesse dia. Eu saí mais pai 6 horas da noite. Quando nós chegávamos bem cedo em casa, era 8 horas, 9. Só dançando. Agora só o A noite toda. A noite todinha, 8 horas. Mas não é como agora não. Tinha uma fogueirona lá, fazia uma fogueira. Olha, o toque era assim, o toque da gente. Era assim. Tá, 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 tá. E agora é na maraca. Na maraca. Não tem né? cantiga não. Como é era? na Como maraca. era antes? Como era a cantiga? Era assim. Tira, eita, meu filho. E então, quando dizia assim, viu, Nossa Senhora da Montanha, eita, que era caboclo. Olha, você chegava numa laje que tem aí, você não via caboclo. Mas quando dava de 2 horas para as 3, não, de 2 horas para as 3 o quê? De 8 para 9, você chegava lá, não contava os caboclos que tinham morrido. Que vinha tudinho para o cemitério. Do cemitério, vinha tudinho para a laje, os caboclos. O meu filho era uma frieza que dava, era tudo deles. Mas você não contava, os caboclos você contou da igreja. Não contava não. De tanto que tinha, o que tinha morrido. E dançava até 5 horas da manhã, ninguém não via nada. Era uma A beleza. noite toda cantando, a fogueira. Eita, Deixa ela cantar. Você sabe onde é? Da serra. Os caboclos vinham da serra com tudo deles, com tudo deles. Cavalo. Tudo. Olha. Eita, meu filho. Você percebendo nas fachadas das casas, você percebe as casas históricas mesmo, os desenhos, os formatos e tal, que aí dá para você ter uma noção da época que foi, né, o processo de colonização e a permanência dos invasores aqui, né, nesse processo de colonização. Na época de Chicão para cá, foi que foi se modificando, apareceu a liderança e ele foi conseguindo os seus direitos, não só de posse de terra, mas de continuar com a sua cultura indígena. Foi a partir de Chicão. Nós começamos, de fato, a retomar o território chucuru, os espaços que nós temos, de 2000 para cá. Tá? Então, é um processo lento, né, que a sociedade chucuru precisa também compreender quais são essas mudanças, até porque vivíamos aqui em Vila de Simbres várias pessoas não indígenas que não tinham essa dimensão, certo? Do que era o patrimônio histórico. Simplesmente você percebe hoje em algumas casas que é patrimônio histórico do povo chucuru, foi modificada por não ter essa consciência. Então, na medida que nós começamos a recuperar o território a partir de 2000, né, começamos a rediscutir o que iríamos fazer de Vila de Simbres. A gente percebe dentro de Vila de Simbres que há um total abandono assim, por parte do poder público, certo? Na questão do saneamento básico, né? Nós temos hoje ruas e mais ruas que estão o esgoto a céu aberto, isso trazendo várias doenças para a população que vive aqui nessa comunidade.
já estamos com um projeto encaminhado, já foi feito todo um levantamento, que está dentro do plano de ação para 2008, para o governo do estado, né, a gente poder refazer essas fachadas, né, essas fachadas todinha, pintar as casas, né, refazer tudo aquilo que hoje já está degradando, já está se acabando. Então nós precisamos de fato retomar isso, por se tratar de uma vila histórica, né, no processo de colonização do território chucuru. Mas eu subi na pedra fina, eu vi mãe d'água chorar. Eu subi na pedra fina, eu vi mãe d'água chorar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. A subir na pedra fina, eu e mãe d'água chorar. A subir na pedra fina, eu e mãe d'água chorar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar.